Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje vamos desimpulsionar as bobinas das nossas contrações cerebelares para poder se dirigir a um vídeo que muito transformou a vida de muitas pessoas que estavam predestinadas a conhecerem os sentidos das vidas, para se organizarem dos seus sentidos íntimos, né? Transduzindo os sinais de acordo com as regras da sociedade. Vou falar um pouco sobre o vídeo da apresentação de um desenho animado. E aí vou evidenciar algumas descrições que nele encobrem representatividade nas nossas desimpulsos de vontade, né? Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Então, esse é o vídeo. Aqui já fala assim, dentro de uma empresa, né, de um laboratório ou labs, a atenção que está sendo concentrada sobre uma torção em um organismo desconcernir, né, discerrar-se entre as escalas de um gráfico de reações dessa atividade que se divide colunarmente, né, que se divide entre o desexpressar-se dessa sobrecarga desimposta a partir das perguntas que são laborificadas. Toda desintegração de um sistema se faz a partir das perguntas. Não é à toa que os volantes, né, em times, eles procuram estar o tempo todo centralizados em função da proposta de manter a pergunta, né, manter o sentido do equilíbrio relacionado ao referente. Então, se existe um ponto de parada, esse volante ele se predetermina a disparar. Então, ele precisa de retratar fazendo as perguntas. E as perguntas são movimentos nos eixos que respondem. Esses movimentos nos eixos são as dispressões. Nós temos um eixo cognitivo que faz S dentro do organismo, que é o sistema nervoso central. Junto a essa desexpressão do sistema nervoso central, todos os fluidos que ele desliberar a partir das descargas, dessas dispersões, que desencontante, nós treinamos para buscar sempre a referencial de equilíbrio. Às vezes a resposta cognitiva desencerra funções que desestruturam outras reatividades desse sistema. Então, existem as rupturas e existem os graus de disruptura. Ou seja, os laboratórios eles tabelam, olha só, janela, a partir de janelas de desenvolvimento com essas descargas de energias. E todas essas descargas de energias elas podem ser moduladas. Assim como a mão se modula para carregar algo, para a gente perguntar algo à natureza, a gente precisa de modular algo sentencialmente que vai discutir a pergunta que a gente quer saber dessa relação. Então, olha só, a abertura de um desenho já diz muito o que é desenvolvimento social, né? Porque a sociedade se rege a partir do desofício dessas escalas sendo acobertadas para melhor desentendimento de ser,
né, da atenção em si, nesse organismo sendo desexpressionado-se sobre uma dizem-ser sobre escala de estar no gráfico da atenção dividida em S, ou seja, a difração que diz responde a um organismo a diferença entre o que responde no outro. E aqui nessa próxima cena a gente já tem os seres protagonistas desse desenho animado que estão enjaulados, ou seja, aqui é como se fosse um universo, e sobre esse universo existem algumas fontes, e os dois representantes protagonistas, o Cérebro e o Pink, eles estão circuncionando uma cadeia a partir do que deslimita eles. Então esse gradiente aqui, essa grade, essa jaula, representa o limite do conhecimento desses dois. Só que esse Pink, ele ao tempo todo ele tenta ele se concentra em desassociar tudo aquilo que pode ser para aquilo que já é. Então esse é uma das sentenças da vida que a gente nos prende, né? Tentar sempre renovar esse gosto diariamente, ou seja, nesse ciclo continuar o movimento, a corrente, né? Manter a corrente móvel, a atividade em si. Esse outro, ele já varia essa atividade de se manter buscando o desmantelamento além, né? Então mesmo um é o espelho do outro, só que quando o Pink termina esse volante, essa constante, buscando a carga ativa para estar nessas condições, o cérebro dele já descarrega-se buscando o além disso. E o além disso representa toda essa cobertura sendo rigidamente orquestrada por essas sedimentações, que representam pixels em módulo 3D, ou seja, as imagens dele, das reações que eles vão ter sobre um plano com profundidade, né? E a profundidade é basicamente reestabelecida por esse sistema de alimentação, né? Essa cognição de reação de estar sobre um núcleo de uma atenção. Então a atenção que o Pink está é uma circundação, né? Um movimento que lhe permite concentrar sua atividade. O cérebro ele também está, só que ele está expandindo a atividade desse movimento cíclico, para poder se assegurar cada vez mais de que conhece o inconhecível, o que não está para o conhecimento das suas atividades, né? Então aqui eles já estão entrando em uma distributiva, né? Aqui há uma operação de comunicação. E o cérebro, ele está dizendo assim, ó, o Pink pergunta para o cérebro: cérebro, o que vamos fazer hoje? Aí o cérebro responde: a mesma coisa que fazemos todos os dias, Pink. Tentar conquistar o mundo. E aí eu abro para vocês o que seria esse conquistar o mundo, né? A conquista do mundo é ser aceito pela sociedade a partir de uma imagem de ser e estar, sobre uma projeção de um plano com fundo, até infundar essa resolução de conquista. Para qual conquista, né? Para qual mundo eles se dirigem, né?
qual que é o limite do mundo desses dois protagonistas? Então, eis as perguntas que se fazem, né? E olha só, nessa dinâmica tem tudo, tem todas a elementos que a gente pode usar para descompor essa narração. E aí, olha só, tentar conquistar o mundo. E aí já mostra uma certa habilidade conquistada por esse mamífero, por esse rato. Que aqui se diz para nós rato de laboratório, um rato que sofre lesões de perguntas constantes, perguntas cíclicas de matérias que se deploram perguntar, né? Desfontear-se e investigar a reação nesse, até que esse se torne obediente o bastante ou desobediente a ponto de procurar formas inteligentes de abandonar essa dimensão em que ele se encontra, ou seja, sair da cadeia. E aqui a representação é dele demonstrando essa habilidade, né? Essa conquista, ó. Eu sou o cérebro, eu conquistei uma forma de sair dessa dimensão. Aí o Pink... E aí como que ele conquistou, né? Se perguntando sobre os reflexos, né? Dessas desexpressões, dessas desencerrações denotadas por M. E aí ele foi desextraindo de si mesmo e dos seus comportamentos a cognição para poder desmarcar aquilo que sente. Então ele transformou todo esse imaterial em matéria. E aí a representação dessa matéria é o quadro sendo descontorcido-se a partir de uma mancha, né? E aí essa mancha ele colhe a fotoscintilação que transduz do Sol e reflete em seu organismo a representação disso. E tudo isso desmancha o cérebro desse mamífero, que se chama também cérebro. E aqui ele diz antenar, olha o rabo. O rabo é o limite que desemprega a energia que ordena o seu organismo e desexpressiona assim para a fonte. Olha que legal que é a onda. Olha o rabo dele. Então tem tudo aqui. E enquanto o cérebro está lá investigando, o seu companheiro, o seu amigo estar num laboratório está fazendo a desreação contrária a ele para manter o equilíbrio. E a contrariação dessa obediência, né, de buscar cada vez mais ficar mais preso, mais íntimo desse ambiente. E aí, como aqui mostra que ele está bem fora, o retrato do Pink, então, nessa escala, é ele se prender cada vez mais. E aí aqui ele veste uma camisa de força, de forçar ele a se atentar e a se atender a essa resolução de vida, a essa jaula. E aí eles agora estão sobre as conquistas, né, laboratoriais que fazem eles esculpirem na matéria aquilo que eles enxergam de si mesmos, né? Então, sobre os seus sistemas vitais e aquilo que circula de fluidos nesses sistemas, por exemplo, os órgãos que fazem dos tecidos a concentração ou desconcentração de descargas, né, por serem tecidos que absorvem e desabsorvem produtos desse absorver em um organismo, nesse tecido, enaltecendo as descargas elétricas que contracionarem-se. Eles revelam essa pesquisa a partir desses materiais de laboratório, os quais, ao mesmo tempo que eles passam, olha só,
existe a deformação deles a partir desse passar. E olha que legal. Tudo isso revela da ciência. Aqui já tem o teste com radiações, né? Ou seja, uma elevação das escalas das radiações que eles têm em contato, e a ponto de descobrir a mudanças nucleares e até mesmo a teoria atômica nesse esquema. E aí isso leva a compreender e desinformar-se a si mesmo sobre essa compreensão, o DNA, que diferencia e uma aptidão de um para com o outro, e a mudança dessas estruturas a partir de muita força energética, fotoelétrica. Aqui agora já tem uma interação com os espelhos que permitem ampliar a resolução do olho, né? Então isso desimita a retina, aonde que entra os raios luminosos no nosso organismo. E aí essa sabedoria, a régua, a modulação da mão, né? Que diz que faz descontração dessas energias do interior do ser para fora, né? Que assegura o ser, né? Que faz um instante de enrijecimento para descarregar algo e sentir esse algo. Olha, isso mostra o ser humano pesquisando a evolução dessas espécies sobre as perguntas que ele lança, né? Sobre os exercícios que eles precisam fazer diariamente para poder se manterem vivos. E aqui existe um conjunto somático de uma orientação, um sistema. Aqui tem um aparelho de raio-x, né, que é muito visto nos aeroportos, onde os dois passam por ele. E do outro lado tem um detector que desabsorve a deflexão dessa subtração que as matérias desses organismos do cérebro e do Pink fazem tentando barrar essa radiação X. Então o que passa é possível ver, e o que passa se contorna a partir dos tecidos mais íntimos, entre uma escala de tecidos mais fortes e menos fortes, ou seja, mais rígidos e menos rígidos. E rigidez é uma referência que a gente pode utilizar para poder classificar as estruturas do organismo. E para melhor dizer desse desenho animado, o desenho das partes do corpo, principalmente do cérebro, mostram engrenagens, o que diz a nós que toda a relação desengrena e modifica a partir dessa constante de relação, uma interação íntima que a gente chama de engrenagem celular, ou seja, adaptação das células em função de uma atividade, de sofrer uma atividade sobre uma razão. Já o cérebro, já o Pink, na verdade, ele não tem nada no cérebro. Ele é totalmente o contrário. Ele só tem pontinhos assim, ó. Não tem nada que o segure, né? Ele não tem nenhuma engrenagem. Ele está desengrenado a qualquer coisa. Ele só está em função de estar mesmo, ser estar. Então aqui a gente já tem uma escala, e também a escala do que a gente chama no raio-x, escala de Hounsfield, que mostra a orientação entre claro e escuros a partir de tons de cinzas, né? Onde os nossos olhos se limitam a uma certa quantidade. Nós estamos só em 27, na metade do vídeo, e olha o tanto de coisa que essas pequenas cenas nos mostraram. Aqui a gente já vê o cérebro fazendo constrição a partir de uma
de uma leitura de um artigo ou de uns dados que foram colhidos, de algumas interações de reações de experimentos. E aí essa constrição das mãos para trás faz do cérebro transduzir o sinal, e a descarga desse sinal faz uma onda bem pontiaguda aqui na rabo dele. Olha o cérebro, todo molinho. Então aqui a gente tem o duro e o mole, olha. E eu achei esse desenho incrível. Aqui a gente tem a cintilação de uma corrente em passagem a partir de um módulo constante, né? Então você percebe a constância, e essa constância, a partir do desimpulso que desencadear essa constante, ela consegue cintilar e transportar esse sinal. Por isso que as ondas de rádio conseguem alcançar ondas, né? Ondas conseguem alcançar coisas muito distâncias muito longas, se não houver barragem, né, para com elas. E aí a gente começa a entender os diversos tipos de ondas, né? Para nossa classificação, a onda é só uma, só que a gente classifica a partir das suas fontes, né? Olha só a transdução de sinal, isso chama cintilação, né? É como se houvesse uma multiplicação a partir do impulso e dessa constante, porque não há nenhuma diferencial aqui, ó. A gente tem só o K desimpulsionando a cintilação, que é uma colunar, né? Um S colunar, só que rígido. E aqui nessa cena a gente já tem a Eureka, ele saindo de novo para conquistar o mundo à noite. O mesmo detalhe, enquanto um tá na atividade, correndo, né, segurando a atividade, o outro tá em função de conhecer. E olha, essa expansão, ela também vai para o lado do conhecimento do universo, dos vários tipos de bolas. Essas bolas, elas são bolos que acontecem sobre a lei do universo, né? Todo corpo em equilíbrio que sofre dispersão em todos os lados constante se torna tem a tendência de se transformar em uma bola, né? Uma vez que sendo as constantes constantes, né? Sendo as constantes de energias que expressam nessa matéria constantes, porque assim a matéria vai sobreviver em equilíbrio em todos os pontos, porque todos os pontos vai haver uma divisão exata. Então a divisão exata na geometria de forças de expressão são circunferências, são esferas. E aí é mais ou menos que isso que o cérebro busca, se esferar. Aqui a gente tem a representação do cérebro entendendo a relação do ímã, né, sobre as coisas, né, a teoria da atração. E aí ele arma um sistema para poder desentender e desperguntar a materiais que ele consegue ver que tem essas propriedades muito maiores do que as que acontecem nele. Então isso aqui já é uma cozinha de pesquisa, né? É um sistema, é um corpo de descobrir, de fazer perguntas. Então, como que eu faço pergunta? Então, para fazer pergunta, elaborar pergunta para isso, eu tenho que entender a sua função constante, né? E tentar desinconstantificar ela a partir de testes. Os testes que eu faço são simples, né? Eu tento desescrever a sua constância em uma matéria para ver o que ela diz sobre essa constância. Qual que é a subtração dessa constância?
E aí eu desanoto, né, os efeitos e caracterizo eles para o entendimento e divulgação científica, né? E aqui a gente tem a escala, e nessa escala a gente tem um meio de descoberta. E olha só, o que esse meio fez com nós e com o planeta. Ele nos colocou em um Saturno, em um turno de se prestar, né? Aqui já mostra nessa cena o aperfeiçoamento desse controle, né? É como se ele se tornasse tão íntimo de um controlador, mas aqui já não é o cérebro, aqui é o Pink, mal desentendendo, porque aqui nesse detector, né, nesse mostrador, já atingiu o limite, tá no vermelhinho, mas isso aqui, ó, indica o quanto de atividade está acontecendo em função de uma orientação, de um acelerador, por exemplo. E aí o cérebro fica preocupado, enquanto o Pink tá nem aí. Aqui já tem o ensinamento, né, da transdução das nuvens de elétron que desencadeiam somaticamente sinapses nesse contorno molecular que a gente chama de plasticidade neuronal. E aí esse desimpulso descurta-se em uma somatória, e essa somatória desmandar um feixe próprio de energia que vai desinflexionar a partir do instante da modulação do corpo as orientações que vão acontecer em cadeia, no ritmo que o corpo se encontra. Enquanto o cérebro continua desenvolvendo-se, o desacomodar-se com o que o cérebro busca. Por quê? Isso é predestinado, né? Enquanto um está se armando, o outro está se desarmando. Então isso representa até um músculo e um movimento, né? Você só tem movimento bem controlado quando um se arma e o outro, sobre essa armação, sobre essa rigidez, se descontrola a partir desses deslimitados rígidos. Isso é lindo. É isso que é. Aqui, os dois já em risco. Então, quando o organismo está em risco, os dois eles se encontram, né? Eles se unem para sentir e se entregarem ao risco, né? E essa imagem é legal. Porém, o cérebro ele sempre fica mais arriscado do que o Pink. Ao mesmo tempo que o cérebro ele flexiona, né? A força enorme que ele usa para flexionar, ele quando ele está em risco, né, ele desinflexiona na mesma proporção contrária. Então ele se torna muito inviável não, desculpa, ele se torna muito mole, enquanto o Pink ele sente o medo, mas ele continua assim, sem muita detecção desse medo, assim, para suas vibrações. Mas deixa eu ver aqui. E aí é como se eles escutassem um barulho, e aí depois que o medo passou, aí ele se arma de novo e volta pro sua meta, né? Aqui eles entendendo mais ainda sobre essas radiações, principalmente as radiações sonoras, que fazem discussões nesses desabalos sísmicos
transdução, nessa vontade de transduzir os sinais em representatividade material, porque no fundo todas as ondas que a gente escuta são ondas de radiação, né? De radiação no sentido de desencontar algo em nós, né? Desencontar, descontar, desencontar. Então, se você não controla, isso desconta. Se você controla, isso desconta ali algo. E essa conta gera uma força motriz que é modulada pelo circuito labiríntico aqui, das proporções de sentimentos que você, sob contrações físicas, estimula essa onda a parear a imagem que elas se encontram percorrendo a partir da fonte emissiva, ou seja, da comunicação, emissor para com receptor. E aqui já vem a imagem do enriquecimento do humano, né, a partir das experiências do laboratório. É tudo mesmo, tudo que o homem entende, aqui já mostra para nós. É barra de ouro. Ouro por quê? Porque o ouro é a parte brilhante que representa a revelação da reação que expede de nós, com uma certeza muito grande de quantificar-se, que se aplicar tal força, tal módulo de em um organismo, esse módulo vai reagir assim. Então é uma barra de ouro por isso. Porque esse é o ofício, né? Você tem essa engrenada, essa sabedoria, que revela o brilho da reação, que desencadeia uma constante. E aí desse brilho, dessa revelação, você faz um produto, e desse produto você desvenda as reações do homem para com a Terra e com o mundo, né? E a sua funcionabilidade de entrar em órbita, entrar em uma circulatória, ou seja, a gente está no 46, do homem entrar em uma atividade constante e deliberar ela para essas desinconstantes que ele encontra, que ele desvê inconstante, porém é tudo constante, até que ele encontre a barra, né? Cara, isso é muito legal. E os dois, eles compreendem o valor dessa barra e descarregam, né? Só que em proporções diferentes das escalas. Até porque, né? Aqui já tem um retrato dessa associação de valores pelo mundo, né? Pelas terras, e a busca por predileção cultural que esses territórios, sobre as suas estações, discutem, se enaltecerem e se rebelarem, né, trabalhando essas perguntas, né? E essas perguntas todos desenvolvem os sabores e caracterizam os sabores, né? Até que essas desbarras caem por terra e lhes demandam, né, a vida, ou uma certa dor sintomática, né? Um sintoma de dor, uma reação, né? Que essa reação vale para todos, né? A reação dessa barra capital e tal. Aqui já está mostrando um certo conhecimento da modulação e da água, né? Que é o solvente mais universal. Então a conquista. E por que essa água vem depois do ouro, né? Porque assim como a gente tem as escalas para definir a proporção de importância das matérias, né? E a gente, no capital de desenvolver a sociedade, a gente tem como ouro uma das moedas mais valorosas. Os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, sobre esses desconhecimentos, né? De modulações e recombinações para usar em sistemas
que desenvolvem a aparência dos corpos para poder desenvolver corpos com mais eficiência, fazem a conquista e o desentendimento das importâncias, principalmente dos equilíbrios desses elementos em uma pergunta, né, que vai sendo elaborada. E aqui a pergunta é simples, ó. Se eu esticar, se eu fazer uma força em mim mesmo, o que que supera a minha habilidade de estar em equilíbrio sobre esse corpo, o que faz? Faz deformação. E a água, ela revela essa deformação. O cérebro aprendendo, né, esse discurso. E aqui já volta para o mesmo quadro da entrada, né? Ou seja, representando o final da noite, que houve essas discussões. E mostrando que eles estão, né, esses ratinhos do laboratório, eles estão em uma imagem com plano, com profundidade. Só que dentro né, fora dessa imagem tem outra imagem com plano, e assim sucessivamente, ó. E aí vai mostrando, né, todas as coisas que eles foram se interagindo e mostrando o quanto que eles são pequenos dentro de um laboratório. Porém, eles são grandes nessa desencontração. Para vocês verem, né? Um desenho animado, um vídeo com 56 segundos mostra quase que a história da ciência, assim, basicamente. Claro que existem muitos enaltecimentos ainda que poderiam estar dentro e não foram, talvez. Mas o vídeo foi mais para mostrar essas artificializações que o desenho midiaticamente exposto nos canais aguçavam as crianças, né, nessas orientações. Eu não acompanho atualmente o que vem acontecendo, mas eu acredito que não esteja muito diferente, não. Isso é bastante interessante, né, para reflexão. Então esse vídeo foi mais uma reflexão desse desenho. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço para todos.